Boa tarde! Ai, que delícia, né? Nós estamos aqui juntinhos de novo. Semana passada a tia Vivi não pôde. Tia Vivi precisou fazer uma viagem com o papai e a mamãe dela e infelizmente não deu tempo da tia Vivi chegar na sexta-feira. Aí eu só cheguei no sábado aqui na minha casinha e aí eu não tive lá onde eu estava como fazer a historinha para vocês. Aí eu fiquei com tanta saudade, meu coração ficou tão apertadinho, mas aí eu orei por vocês, orei pelas nossas histórias, orei pelo nosso tempinho e Deus abençoou que hoje a tia Vivi está aqui de novo com vocês, não é mesmo? Aí nós vamos cantar, nós vamos aprender sobre a palavra de Deus, uma história tão linda e tão gostosa, um dos milagres que Jesus fez. Ai, é muito linda essa história. Então, um beijo para cada um de vocês. Agora nós vamos fechar os nossos olhinhos para conversarmos com o Papai do Céu, para agradecermos, para pedirmos que Ele esteja abençoando este momento, não é mesmo? Então vamos fechar os nossos olhinhos e colocar o nosso coração inteiramente nas mãos desse Papai do Céu, não é mesmo? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo, Papai do Céu. Te agradecemos por mais esse tempo tão gostoso aqui na Tua presença. Te agradecemos pela oportunidade de aprendermos sobre a Tua palavra, de ouvirmos o Senhor falar conosco, porque é assim que nós ouvimos a Tua voz, através de histórias bíblicas, através da leitura da Tua palavra. É assim que nós ouvimos o Senhor falar conosco. Papai do Céu, abençoa a vida de cada pequenininho que está com a gente. Abençoa a vida de cada pessoa que for ver essa live, ou ao vivo, ou depois, mas que o Senhor esteja com a Tua mão santa e poderosa sobre a vida de cada um, e que eles sintam vontade de compartilhar essas histórias, de mostrar para os coleguinhas, para que a Tua palavra chegue o mais longe possível, Papai do Céu. Abençoa sempre, sempre. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Ai, como é gostoso falar com o Papai do Céu, né? É tão gostoso, é o nosso melhor amigo, é o nosso amigo fiel, nosso amigo verdadeiro, não é mesmo? Agora nós vamos ouvir uma musiquinha, não é mesmo? Pedro e Biel, ajuda a mamãe a cantar, tá? Tá. Na Bíblia vou contar pra você que por Jesus você pode vencer. Fica valente, fica obediente, tem o mal por frente, fica feia, não. Deus dá força pra matar leão, fica bem vencer. Fica de tiro, mesmo pequenininho, você pode ser sensação. Amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Isso aí a gente faz qualquer coisa. Amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. E vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Fica valente, fica obediente. Você conhece seu poder. Dedo de cara feia, não. Deus te dá força pra matar o leão. Você vai vencer até gigante. Mesmo pequenininho, você pode ser como Sansão. Amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode
pode ser o que quiser, usa a sua como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, usa a sua fé. Davi lutou, doce como Miriam dançou, grite como Josué gritou, derruba as muralhas na força do Senhor. Lute como Davi lutou, dance como Miriam dançou, grite como Josué gritou, e derruba as muralhas na força do Senhor. Amigo de Deus como Abraão, gente como Salomão, pode ser o que quiser, usa a sua fé. Amigo de Deus como Abraão, gente como Salomão, você pode ser o que quiser, usa a sua fé. Lute como Davi lutou, dance como Miriam dançou, grite como Josué gritou, derruba as muralhas, força do Senhor. Lute como Davi lutou, dance como Miriam dançou, grite como Josué gritou, e derruba as muralhas com força do Senhor. Gente como Salomão, mas a sua fé, como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé, use a sua fé. Oh Deus, é verdade. A gente pode ser o que a gente quiser. Basta a gente ter fé nesse Papai do Céu. Davi, apesar de ser pequenininho, ele lutou com um gigante muito grande e ele venceu. Ele matou leão, ele matou urso. E a força de Davi era porque ele fazia academia? Não era não, a força de Davi vinha de Deus. Miriam era uma mulher que louvava a Deus e ela dançava. Miriam gostava de cantar, de dançar, de louvar. Miriam sempre estava feliz na presença desse Deus. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer o melhor para esse Deus. Nós temos que ser amigo dele. É isso que ele quer, a nossa amizade, o nosso amor, o nosso coração. Ele quer que a gente convide ele para vir morar aqui. Aí muitas coisas boas vão acontecer, não é mesmo? Agora nós vamos ouvir outra musiquinha. Vamos lá, Pedro? Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração. Por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez, de todo o meu coração. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração. Tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, porque Ele não fazer de todo o meu coração. Vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu
coração. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor de todo o meu coração, todo o meu coração, de todo o meu coração. Isso! Sabe, a gente tem que louvar a Deus pelo que Ele já fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele ainda vai fazer. Mesmo que eu não sei o que Ele vai fazer, Ele faz muita coisa e Ele ainda vai fazer muito mais por todos nós. Não é isso mesmo? Olha, a nossa historinha de hoje é uma história sobre o milagre que Jesus fez. Jesus, quando ele viveu aqui na terra, ele era um homem tão bom, um homem que tinha um coração tão grande, e ele gostava de caminhar, de contar histórias. Era isso que Jesus fazia. Jesus contava histórias. Mas que histórias que ele contava? Muitas histórias. As histórias que Jesus contava era para que a gente conhecesse quem era o papai dele. Era para a gente saber o que a gente precisava fazer para ir para o céu. Era isso que Jesus fazia. Jesus queria que a gente conhecesse o amor do Pai dele. Jesus queria que a gente soubesse todas as coisas que precisamos fazer para poder ir morar com ele lá no céu. Aí, num dia, eles andavam muito de uma cidade para outra. Às vezes eles viajavam a pé, às vezes eles viajavam de barco. Nesse dia, eles estavam numa cidade e resolveram ir para outra cidade. E aí eles pegaram um barco e foram para esta outra cidade. Só que a multidão queria tanto continuar ouvindo Jesus falar, queria tanto estar perto dele, porque a multidão estava vendo o tempo inteiro Jesus fazer grandes milagres. Eles olhavam e ficavam perplexos. Como que um homem tão simples e tão novo? Porque nessa época Jesus tinha entre 30 e 33 anos, porque foi esse o período que Jesus andou pregando para as pessoas, quando ele fez 30 anos e ele morreu aos 33 anos. Então ele era um homem muito novo. Eles estavam acostumados, as pessoas que ensinavam as coisas eram pessoas idosas, eram pessoas estudadas. E Jesus não era estudado porque Jesus veio de família humilde. Jesus era pobre e Jesus era muito novo. Mas eles amavam escutar as histórias e eles seguiam Jesus por onde Jesus ia. E aquele povo, enquanto Jesus ia no barquinho dele, as pessoas foram a pé pela beirada da praia até chegar onde Jesus estava. E ali, Jesus falou durante o dia, Jesus contou histórias, Jesus curou pessoas que precisavam ser curadas. Só que era tão gostoso estar na presença de Jesus que o tempo passava e as pessoas nem percebiam. Iam ouvindo uma história, daquela história Jesus passava para outra história. É igual o nosso tempo aqui, passa tão rapidinho, né, que a gente nem vê. Assim era naquele tempo com Jesus. E aí Jesus foi falando, e o tempo foi passando e começou a ficar tarde. Já estava dando de tardezinha. E eles estavam num lugar que não era dentro de uma cidade, era num lugar fora da cidade. E estava fazendo muito calor, estava muito quente. E aquelas pessoas tinham passado o dia inteiro ali naquele lugar, escutando Jesus falar, não tinham comido, não tinham bebido nada, estavam exaustas. Aí, um dos discípulos de Jesus chegou perto dele, e aí Jesus foi olhando que ele estava percebendo alguma coisa. Jesus foi e falou com ele assim: e agora, Tiago? Aonde que nós vamos comprar comida para esse povo todo?
Vê se Jesus precisava fazer uma pergunta dessa. Mas ele queria testar se Tiago confiava nele. Tiago estava acostumado a ver ele fazer tantos milagres, tantos prodígios. Você acha que aquilo ia ser problema para Jesus? De jeito nenhum. Mas mesmo assim Jesus perguntou para ver o que ele ia falar. Ele olhou e ele que tomava conta do dinheirinho que eles tinham, porque eles ganhavam doações, um dava um pouquinho de dinheiro, o outro dava um pouquinho de dinheiro. Aí ele olhou para Jesus e falou, 200 denários, que era o dinheirinho da época. Não dá para comprar pão para poder alimentar esse povo todo, não. Sabe quantas pessoas tinham lá? 5.000. E 5.000 homens, porque eles não contavam naquela época nem mulher, nem criança. Vocês acreditam que a gente não era contado nas coisas? Aí a Bíblia fala que tinha 5.000 homens, mais crianças e mulheres. Então vocês já pensaram quanto de pão Tiago ia ter que comprar para encher a barriga daquele povo todo? Não ia ter dinheiro que dava conta. Aí Jesus pegou e olhou para ele. Aí Jesus chegou e chamou André. Falou, André, e aí, como é que nós vamos fazer? Aí André chegou e falou, não, Jesus, tem um rapazinho ali que eu descobri que ele trouxe um lanchinho. Deve ter sido a mamãe dele, que fez uma cestinha bem bonitinha para ele. A mãe dele sabia que ele ia para lá, ficava o dia inteiro lá ouvindo Jesus falar. Ela deve ter pensado assim, ele vai ficar com fome, aí eu vou fazer um lanchinho para ele, que aí ele não faça fome. Aí tinha 2 peixinhos e 5 pãezinhos na cestinha do menino. E aí veio o André com aquela cestinha, todo humilde. Aqui, Jesus, o rapazinho ali tem, Jesus mandou ele trazer. Aí ele imaginava assim, o que eu vou fazer com 2 peixinhos e 5 pãezinhos para essa multidão toda? Isso não vai dar certo. Esse povo vai ficar com fome, porque se fosse só para comer a gente... Só um minutinho, Biel, você tá balançando a mesinha, tira o bracinho. Aí, se fosse só para Jesus e os discípulos comerem, aquele pãozinho, aqueles peixinhos já não daria. Imagina só para aquele povo todo. Mas Jesus, com aquela tranquilidade dele de sempre, mandou pegar os outros cestos e ele foi. Primeiro, o que ele fez? A coisa mais importante que nós devemos fazer em tudo na nossa vida. Quando a tia Vivi começa aqui a nossa história, qual a primeira coisa que a gente faz? Orar, conversar com o Papai do Céu. Quando a gente vai comer, a gente ora antes de comer, não é depois. As pessoas falam assim, não, mas eu tenho que agradecer depois, eu comi, Não. Se vocês olharem, todas as vezes que Jesus fala sobre alimento, sobre comer, todas as vezes que Jesus foi orar em relação ao alimento, ele ora antes. Ele consagra aquilo a Deus, ele agradece a Deus porque Deus deu aquele alimento. Então, todas as vezes que vocês forem comer, lembrem-se, consagrem aquele alimento para Papai do Céu, porque foi Ele que te deu. Agradece a Ele, fala, obrigado Papai do Céu, porque a minha barriguinha vai ficar cheia daqui a pouquinho. Então, primeiro eu agradeço, depois eu como. É assim que é feito na alimentação. E aí Jesus pegou a cestinha daquele menino e ergueu e agradeceu ao Pai. E consagrou aquele alimento ao Pai dele que estava lá no céu olhando para ele, cuidando dele. E aí ele foi pegando e foi dividindo. Era como se ele pegasse um pão. Aí vamos supor que Tiago estava aqui do ladinho com a cesta. E ele ia picando o pãozinho e enchendo a cesta.
Só que ele picava o pão e o pão que estava na mão dele não diminuía. Ia picando, ia enchendo, ia picando e enchendo. E ele havia mandado dividir os homens em grupos de 50 e de 100. Então ele tinha mais ou menos uma noção. É lógico que Jesus ele sabia exatamente quantas pessoas estavam lá. Ele não precisava se preocupar. A conta, será que vai dar certo? Será que eu botei 6.000 pedacinhos? Será que eu... Não, Jesus sabia tudo o que ia acontecer. E assim ele foi fazendo. E da mesma forma, ele fez com os peixinhos. Ele dividiu os peixinhos e foi picando aqueles peixinhos que aquele menino tinha na cestinha e foi enchendo os cestos e foi enchendo os cestos e as pessoas foram vendo aquela maravilha. As pessoas foram vendo como aquele homem tão simples, como aquele homem que vinha de uma família tão simples, sem estudo nenhum, podia ser algo tão grandioso, podia ser algo tão maravilhoso quanto o nosso Jesus. E vocês acreditam que todo mundo comeu, mas comeu, a Bíblia diz que comeu e se fartou. Significa assim, tem aqueles mais gulosinhos, tem uns que comem um pedacinho, aí tem outros que comem 2, 3 pedacinhos, e quem quis comer um monte de pedacinho, pôde comer. Saiu com a barriguinha, ó, deste tamanho, todo mundo satisfeito. Por quê? Porque era perigoso Jesus mandar eles irem embora para a casinha deles, porque eles tinham passado o dia inteiro no sol quente, eles tinham ficado o dia inteiro sem comer. Aí alguns moravam longe, você pensou, com fome, calor, caminhando sem nada no estômago, eles iam desmaiar. Por isso que Jesus não deixou que eles fossem embora de barriguinha vazia. E para aquilo ali precisava acontecer, porque Jesus precisava fazer mais e mais prodígios para que aquelas pessoas pudessem acreditar nele. Porque vocês sabem que Jesus fazia um milagre hoje, amanhã já tinha um monte de gente falando que era mentira. Jesus fazia outro milagre hoje e amanhã já tinha um monte de gente duvidando. E assim foi. Jesus ficou tanto tempo aqui nessa terra, tanto tempo pregando, andando daquelas estradas perigosas, andando a pé e ninguém, às vezes, queria ouvir. Muitas pessoas não acreditaram. Outros tinham tanta raiva dele que mandaram matar o nosso Jesus. Mas ali, Jesus fez um grande milagre. Jesus alimentou aquelas pessoas. Só que ali naquele dia, Jesus alimentou aquelas pessoas de 2 formas. Ele alimentou o corpo. Quando ele deu o pãozinho, quando ele deu o peixinho, ele alimentou o corpo daquelas pessoas. Mas ele também alimentou o espírito. Ele também alimentou a alma com a palavra, com o ensinamento. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ter no nosso coração sempre o alimento para a nossa alma. E o único jeito de alimentar a nossa alma, de fazer a nossa alma ficar forte, saudável, cheia de vitamina, é com a palavra de Papai do Céu. É Ele. É Ele que nos enche de tudo que é bom, de tudo que nós precisamos. Então, é através da palavra. Agora, deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Esta não foi a única vez que Jesus multiplicou o pão e o peixe. Deixa eu explicar uma coisa. Na Bíblia, lá no Novo Testamento, nós temos os primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 homens, eles contam a história de Jesus. Eles contam o nascimento de Jesus. Eles contam os milagres de Jesus. Eles contam as parábolas de Jesus.
Eles contam o sofrimento de Jesus. Eles contam a morte, a ressurreição, quem ele era, do que ele era capaz. Só que cada um tem a sua visão. Se você olhar lá em Mateus, Marcos e Lucas, vocês não vão ver citar que foi um rapazinho que tinha cestinha. Não. Mas João achou importante colocar no livro dele que aqueles 2 peixinhos e os 5 pães eram um rapazinho. Entenderam? Então, a gente precisa ler a Bíblia toda por isso. Porque às vezes tem informação que não tem no livro e que tem no outro. Mas eles todos se completam. Por isso que é importante a Bíblia toda. Outra coisa, tem livros que falam das 2 multiplicações, mas tem livro que não fala, só fala da primeira. Então, Mateus e Marcos fala das 2. Tá? Agora, Lucas e João fala só da primeira. Vocês entenderam? Então, mas na segunda também teve multiplicação de peixinhos, teve multiplicação de pães, só que não foi de um rapazinho, foi numa outra cidade, num outro lugar, eram 7 pãezinhos e não fala a quantidade de peixinhos. Então, a gente às vezes escuta, o milagre da multiplicação dos pães, mas foram 2. Então, isso é importante a gente saber, que Jesus fez este milagre 2 vezes. 2 vezes Jesus encheu a barriguinha das pessoas com um pouquinho de peixe e um pouquinho de pão, que ele transformou num tantão. E tantão mesmo, sabe por quê? Depois que todo mundo tinha comido à vontade, eles foram juntar o que tinha sobrado nos cestos. O que tinha sobrado, porque era tanto que eles comeram, por fim não conseguiram comer mais e sobrou aquele monte de comida. Aí eles juntaram. Vocês acreditam que ainda encheu 12 cestos? Imagina, aqueles cestos enormes, depois que todo mundo comeu, ainda sobrou 12 cestos. Comida para alimentar mais um povão. Esse é o nosso Jesus. Ele quer encher a nossa barriguinha sim, porque ele não quer que ninguém passe fome. Ele não quer que ninguém sofra. Mas ele quer encher também a nossa alma. Ele quer encher o nosso espírito dos ensinamentos dele, das palavras dele, do amor dele. O amor dele é tão grande, ele é tão grande, que quando a gente deixa ele entrar, tem hora que o amor parece que vai explodir o peito da gente. É a melhor sensação do mundo. Não existe nada igual do que amar esse Jesus que cuida da gente. Já imaginou? Eu fico imaginando aquelas pessoas que estavam em volta de Jesus, vendo ele pegar um pãozinho pequenininho e ir picando, e ir picando, e ir picando, e aquele pãozinho não acabar, e ele ir enchendo um cesto e trazia outro cesto, e as pessoas viram. Ele não fez escondido, ele fez para todo mundo ver. Ele dividiu aqueles 5 pães e 2 peixinhos para todo mundo ver. Ai, eu fico imaginando que honra que aquelas pessoas tiveram de andar pertinho de Jesus, de se assentar numa relva fresquinha e de ouvir a voz suave de Jesus. Ai, eu quero me sentar na relva, eu quero ouvir a voz dele. É por isso que eu quero amar ele muito, para me morar com ele lá, porque ele falou na Bíblia que ele foi para preparar para mim e para você um lugar lá no céu. E é isso que eu quero, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para
da gente sentar com Jesus. Só que aquelas pessoas aproveitaram Jesus 3 aninhos, só 3 aninhos, e nem aproveitaram, porque a maior parte deles nem quis ele. Vocês acreditam que lá na cidade onde ele nasceu, lá na região onde ele nasceu, foram as pessoas que menos quiseram Jesus? É isso aí. Aquele povo lá que murmurava, que reclamava, aquele é o povo chamado povo de Deus. Vocês já imaginaram como o coração dele fica triste? Deus fica triste quando a gente acha que ele tem obrigação de fazer alguma coisa. Vocês acham que Jesus tinha obrigação de encher a barriga daquele povo? Não. Aquele povo tinha saído de casa, tinha viajado a pé, tinha ido atrás de Jesus porque eles queriam ouvir a voz dele, ouvir as histórias dele. Mas Jesus mostrou que ele cuida de mim, que ele cuida de você, que ele se preocupa. Por isso ele mostrou que ele pode todas as coisas. Ele mostrou para aquelas pessoas. E eu fico imaginando que maravilha que é. Nós podemos viver isso. Nós podemos viver todas essas experiências com Jesus. É lógico que lá no céu ele não vai curar coxo. Ele não vai curar cego. Ele não vai fazer essas coisas, porque lá nós vamos ser perfeitos. Jesus promete que nós vamos ganhar um corpinho novinho, sem defeito, sem nada de errado. Aí nós vamos para lá, mas eu fico imaginando como deve ser gostoso estar do ladinho de Jesus, caminhar naquele riozinho de águas transparentes e chegar até o trono de Deus e olhar ele assim, ó, de pertinho. Ai, que delícia! O meu coração chega a esquentar de emoção de imaginar uma coisa dessa. E imagina vocês que são pequenininhos, é melhor ainda, porque a Bíblia fala que ele ama os pequeninos, porque o reino de Deus é das crianças. Ele fala que se um adulto quiser chegar lá no céu, ele tem que ser como criança. Então ele ama a criança, ele cuida da criança, mas a criança também tem que amar ele. A criança também tem que obedecer os mandamentos dele. E é por isso que todas as semanas a tia Vivi vai estar aqui para ensinar um pouquinho da palavra dele, para ensinar um pouquinho do que ele quer, né? Então, ó, para vocês verem que a tia Vivi contou direitinho. Em João é a passagem onde fala sobre o rapazinho. Então, presta atenção, João 6. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o Tiberíade. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa dos judeus estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para que lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se.
pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando ali estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Viu? É a história que conta em João. Só que lá em Mateus, lá em Marcos, lá em Lucas, também conta a mesma história, só que de maneira diferente. Lá eles falam que sentaram, dividiram em grupos de 50, em grupos de 100. Lá dão outras informações. Então a Bíblia é assim. Às vezes eu não posso ler só em um lugar. Às vezes a gente lê num lugar, por exemplo, você lê essa história lá em Mateus. Aí você lê a história em Mateus, em Marcos e Lucas. Aí eu chego perto de você e falo: viu, aquela história dos 5 pães e 2 peixinhos, a cestinha era de um rapaz. Você vai virar para mim e falar assim: é mentira, não tem nada de rapaz. Ah, não. Só fala lá dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Não fala nada de rapaz, não. Por quê? Porque só lá em João falou o nome do rapaz. É porque João falou mentira? Ou é porque Mateus, Marcos e Lucas falou mentira? Não, é a visão de cada um. É porque Deus inspirou direitinho o que Mateus tinha que contar, o que Marcos tinha que contar, o que cada pessoa que escreveu a Bíblia tinha que contar. Então, por isso que a gente precisa conhecê-la toda. Ai, tia Vivi, mas é muita coisa pra gente ler. É muita coisa. Eu já vi tanta gente que pega um livro dessa grossura assim, ó, e lê ele numa semana. A Bíblia não é pra gente ler ela numa semana. É pra gente ler ela todos os dias. Você precisa ler todos os dias. Então convida a mamãe, convida o papai a partir de hoje. Fala: mamãe, papai, vamos sentar toda noite, vamos tirar um tempinho pra gente ler a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é Ele que mandou. Ele falou assim: examinai as Escrituras. Então eu tenho que examinar, eu tenho que procurar, eu não posso. É lógico, aí é gostoso. A gente vai na igreja, a gente tem a escola dominical, ou a gente tem na igreja católica a catequese, a gente tem culto, a gente tem missa, aonde a gente aprende. É lógico, a gente vai à igreja para aprender, mas não significa que eu tenho que confiar só no que eu escuto. É igual a tia Vivi vem aqui, conta a história, pede a mamãe, vamos mãe conferir lá na Bíblia a história que a tia Vivi contou. Sabe por quê? Porque por mais que a gente estude, por mais que a gente aprende, a gente é humano, a gente erra. E aí, se você for lá na Bíblia, você vai saber. Eu vivi um dia uma história muito engraçada com o meu filho Pedro. A gente estava no culto, assistindo um culto numa igreja e tal, e o moço estava falando, o moço estava pregando, e aí o moço falou um negócio, eu que estudo muito a Bíblia, sabia que aquilo que ele tinha falado estava errado, mas fiquei quietinha. Aí o meu filho Pedro, com 10 anos, me cutucou, virou para mim e falou assim: mãe, o que ele falou lá está errado. Aquilo me deixou feliz, de ver que o meu filho conhece Bíblia o suficiente para ver que as pessoas também erram. Mas, eu tenho
porque aquele homem não pode. Não, ele é humano, ele erra. Todos nós erramos. Então, por mais que a gente estude, que as informações da Bíblia são muitas, não cabe dentro da cabeça da gente, senão a gente fica doido. Mas a gente precisa estudar, a gente precisa aprender, a gente precisa buscar conhecer mais e mais essa palavra, porque não tem nada mais importante no mundo do que tudo que está escrito aqui. Porque é através disso aqui que Papai do Céu fala comigo e com você. Então, esse Jesus que encheu a barriguinha de todo mundo de pãozinho e de peixinho, quer encher a sua vida de amor e de salvação, tá bom? Então, hoje nós contamos a história de mais um grande milagre de Jesus, que encheu a barriga de uma multidão de mais de 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos. E também aprendemos que essa não é a única vez que Jesus vai fazer esse milagre. Depois Jesus faz lá na frente de novo esse mesmo milagre, né? É lógico que com outras situações diferentes. Então, Pedro, vamos lá, Pedro, da nossa próxima musiquinha? Então, a gente precisa sempre estar cuidando da vida espiritual, do nosso alimento, o nosso alimento espiritual que é a palavra de Deus, não é mesmo? A tia Vivi está procurando aqui. Quem quiser depois ver, em Marcos, por exemplo, nós temos a primeira multiplicação dos pães em Marcos 6:30 e depois nós temos a segunda multiplicação de pães e peixes em Marcos 8. Então são 2 vezes que Jesus faz isso. Tá joia? Então quem quiser conferir lá depois, em Mateus e Marcos conta as 2 histórias. Agora, Lucas e João só conta a primeira. Só em João que fala do rapaz. Entenderam? Isso aí. Pode colocar, Gabriel. A linda estrela, a linda estrela. Quem fez a linda estrela? Deus, nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam. Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai. O céu azul, o céu azul. Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Quem fez você e eu? Você e eu, você e eu. Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. A linda estrelas, aves que voam, o céu azul. Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Nosso Pai. Deus, nosso Pai. Yes! Isso mesmo. Deus fez todas as coisas. Pedro, olha aí os comentários, vê aí quem fala, quem entrou. Olha, muito obrigada, viu? Essa musiquinha fala que Deus fez todas as coisas. Entrega aí, Biel. Então,
Deus fez todas as coisas. Deus fez as estrelas, Deus fez o céu azul, Deus fez você e eu, e fez com todo amor, com todo cuidado, com todo carinho. Vocês já devem ter escutado aquela musiquinha que fala assim: aos olhos do Pai, você é uma obra-prima, né? Sabe por quê? Porque nós somos perfeitos para Deus. Às vezes, uma criança fica triste e fala assim: eu não queria ter esse cabelinho é feio. Ai, eu não queria ter esse pezão. Ai, que pé feio. O meu cotovelo tem um osso aqui. Eu não gosto desse osso. Eu tenho uma pinta aqui no meu nariz e ela é muito feia porque eu fico parecendo uma bruxa. Nada é errado. Sabe por quê? Porque se você não estiver satisfeito com o que Deus fez, é a mesma coisa que falar com ele assim: o Senhor errou. E Ele não erra. Nós somos perfeitos. É desse jeitinho que Ele queria cada um de nós. Então nós somos perfeitos, porque nós fomos criados pelo Criador da perfeição. É isso que a gente tem que ter na nossa cabecinha. Temos que ser felizes com o que Ele nos deu, com como nós somos. Tá bom? Vai, Pedro. Deisiane Souza. Oi, um beijo, Deus te abençoe. Leonice Menezes. Ei, Leonice, obrigada por estar aqui juntinho. Voltem sempre. Toda sexta tem história de criança e na terça, às 19 horas do Brasil e 18 horas dos Estados Unidos, nós temos a nossa de adulto. A Gerlânia Barbosa falou para orar por ela e pela família. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Estefânia Melo. Ei, minha amiga Estefânia. Gente, essa amiga é amiga do coração, porque ela mora lá na Espanha. Lá agora é muito tarde, pois ela fica até tarde esperando para estar juntinho comigo no ao vivo. Eu te amo, minha amiga, e que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da Vanessa, a vida do Henrique. Um beijo, eu amo vocês. Rosângela Iglesias falou. Ei, tia Rosângela! Aí ela falou aí? Ela falou para orar pelas famílias Iglesias Pereira e Botelho Oliveira. Ah, é a nossa família. Tia Rosângela, te amo. É a minha cunhada, a minha irmã, a minha amiga, minha confidente. Eu te amo demais. A tia Camila e o Ei, tia Tiago. Camila! Ei, tio Tiago! Saudade de vocês. Essa pandemia tá deixando a gente bem longe dos amigos, né? Mas eu amo vocês. Vocês são importantes demais. Tia Camila, galerinha, é a titia dos meus meninos lá da igreja, que faz um trabalho lindo e maravilhoso com as nossas crianças. Tenho o maior orgulho de ter ela como minha amiga e minha irmã. Não, tem mais ninguém. Olha, um beijo para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu fico muito feliz com cada pessoa que entra, com cada pessoa que comenta. E vamos orar agora. Como que é o nome dela, Pedro? Gerlânia. Vamos orar agora pela Gerlânia e pela família dela, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhinhos para a gente orar. Papai do céu, o Senhor conhece todos os nossos desejos, o Senhor conhece todos os nossos medos, as nossas fraquezas. Papai do céu, a Gerlânia colocou agora o pedido de oração. O Senhor conhece o mais profundo dela. O Senhor conhece os desejos, os medos, os anseios dela. Eu te peço, Pai, que o Senhor entre com provisão na vida dela, na vida da família dela, que o Senhor possa ser pessoa constante na vida deles, que eles possam sentir, Papai do céu, coisa gostosa que a gente sente quando o Senhor faz parte das nossas vidas. Abençoa a vida dela, cura,
cura corpo, cura alma, cura tudo aquilo que precisar, Papai do Céu. Entra com provisão em todas as áreas que eles precisam, porque o Senhor é Deus de todas as coisas. O Senhor conhece diante do Senhor e que ela clame pela tua resposta, que o Senhor possa agir de maneira poderosa sobre a vida dela, sobre a vida da família dela, que ela possa sentir que ela tem um colo de um lado dela. Oh Deus, abençoa a vida dela, porque o Senhor não fez com que ela entrasse hoje nessa live à toa, mas para dizer a ela que ela tem um Deus que a ama muito, que ela tem um Deus que cuida dela e que quer ela inteiramente para Ele. É por isso que você entrou aqui hoje, para você ouvir desse Deus, que Ele te ama, que Ele é Deus de milagre, que Ele é Deus de amor, que Ele é Deus de misericórdia. E que Ele está de braços abertos, esperando por você. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e agradecemos. Saiba que esse Jesus te ama e que qualquer coisa que esteja de errado ou que esteja te fazendo sofrer, coloca nas mãos dele, que ele vai te ajudar a passar. Eu não posso prometer para ninguém que aceitar esse Jesus, que viver com esse Jesus vai fazer com que a gente não tenha problema. Porque eu estaria mentindo. Porque na Bíblia diz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, as dificuldades vão vir. Os problemas vão vir, os desertos vão vir, as tempestades vão vir, mas nós estaremos amparados por um Deus grande demais. E é isso que eu quero que todos nós aprendamos. Que Papai do Céu ama cada um de nós. Um beijo no coração de cada um. Tia Vivi ama cada vez mais estar aqui com vocês, tá bom? Um beijo.